versículo de número 6, nós estamos na campanha 7 Passos de Fé. Quem deseja ter a sua fé fortalecida no Senhor, diga amém. Amém? Então tá, joia. Tem gente que está um pouco distraído ainda, ou não ouviu direito o que eu falei. Quem deseja ter a sua fé fortalecida em Deus? Amém? Em nome de Jesus, nós teremos a nossa fé fortalecida em Deus. Que você venha buscar isso no Senhor, que você venha permitir o Espírito Santo dirigir os seus passos, para que você tenha uma vida de fortaleza na sua fé. Que a sua fé seja realmente forte no Senhor, porque é isso que Deus deseja e espera de nós. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, diz assim a palavra do Senhor: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos dizer juntos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem convicção e sabe isso que você disse? A Bíblia está nos dizendo que sem fé é impossível, não tem maneiras de nós agradarmos a Deus. E aí a Bíblia continua nos dizendo: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Vamos repetir junto? Creia que Ele existe. E que se torna galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. Você crê que Deus é recompensador da sua fé nessa noite? Então você vai fechar os seus olhos, colocar a sua vida diante do altar de Deus e permitir que o Espírito Santo venha te fortalecer nessa noite. Porque para esse propósito que Deus lhe trouxe aqui nessa noite. Deus não trouxe você aqui para ver um irmão, Deus não trouxe você aqui por nada. Deus trouxe você aqui porque Ele deseja que a sua fé seja fortalecida nessa noite, que você tenha uma fé imbatível, que você seja forte, que você tenha proximidade com Deus. Esse é o único motivo que Deus te trouxe aqui nessa noite. Pai querido, Pai amado, meu Deus, nesse momento nós reverenciamos a Tua presença, te glorificamos, ó Pai, porque Tu és Deus Todo-Poderoso, e nós cremos sim, ó Pai, que o Teu favor está abrindo as portas na nossa vida nessa noite. O Seu favor está abrindo as portas, meu Pai, para que a nossa fé seja fortalecida, a fim de que nós venhamos, Pai, se tornar inabaláveis, meu Deus. Nós sabemos, Pai, que existem pessoas aqui com problemas a ser resolvidos lá fora. Sabemos que existem pessoas aqui, meu Pai, com enfermidades que hão de ser curadas. Ah, meu Deus querido, nós sabemos que através da fé nós conseguimos sim conquistar, nós conseguimos sim, ó Pai, tocar a Tua presença, Pai. Nós conseguimos tocar o Senhor e fazer com que o sobrenatural aconteça na nossa vida. Vem nesse momento, Pai, toca o coração de cada irmão e cada irmã, e em nome de Jesus, fortalece a nossa fé. Assim nós oramos e pedimos a Tua unção e a Tua direção, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Podeis assentar em nome de Jesus. 7 passos de fé. Eu creio que muitas coisas e muitas atitudes aqui já foram faladas, daquilo que nós temos que fazer, ou maneiras que nós temos que agir, para alcançar a bênção de Deus. Porque é claro que nós não vamos ser hipócritas em dizer que nós temos que conquistar muitas coisas no Senhor. Precisamos de bênção do Senhor na nossa vida. Então, por isso que nós temos que ter atitudes e passos de fé. Mas nessa noite eu não quero falar de um passo de fé que vai abençoar a sua vida financeira. Eu não quero falar de um passo de fé que vai abençoar a sua vida física. Não quero falar de um passo de fé que vai abençoar a sua vida emocional. Ou seja, é claro que o Senhor conhece tudo aquilo que nós necessitamos. Mas eu quero falar de um passo de fé que realmente agrada a Deus. Sábado retrasado eu preguei uma mensagem um pouco parecida com essa, mas eu tenho certeza que quando nós temos atitudes como essas que nós vamos falar aqui nessa noite, são atitudes que realmente Deus agrada e Deus espera de nós. Deus aguarda de você que você tenha um passo realmente de fé e que você venha entregar a sua vida no altar dele. Porque o maior mandamento, o maior de todos, aquele a qual Deus nos mostra e nos coloca na palavra dele, que nós devemos amar a Deus sobre todas. Vamos repetir juntos? Devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? Agora olha para o seu irmão e diz para ele assim: você tem amado a Deus sobre todas as coisas? E aí quando nós partimos por uma pergunta como essa, quando nós fazemos uma análise, uma introspectiva de como anda a nossa vida, do nosso amor a Deus, nós paramos e pensamos: será que realmente nós temos colocado Deus sobre todas as coisas na nossa vida? Porque Deus aguarda que nós tenhamos um passo de fé dessa maneira, que Deus venha a ser colocado acima de todas as coisas. A Bíblia nos diz lá, em 1 João capítulo 2, abre a sua Bíblia, capítulo 2,
versículo de número 15. Deus nos orienta através da sua palavra dizendo da seguinte forma, 1 João capítulo 2, versículo de número 15. Finalzinho da Bíblia, um pouquinho antes de Apocalipse, 1 João capítulo 2, versículo de número 15. Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Aí no versículo de número 17 diz assim, ora, o mundo passa bem com a concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, que diz na sua Bíblia aí? Permanece para sempre. Ou seja, a pessoa que tem o amor a Deus sobre todas as coisas é aquela que vai permanecer para todo o sempre. E o passo de fé é esse. Nós entregarmos a nossa vida diante da presença de Deus, num ponto de nós não amarmos nada mais, nada menos do que só o Senhor. Do que você colocar a sua fé e a sua vida diante de Deus Todo-Poderoso e dizer assim, nada é mais importante do que o Senhor em minha vida. Porque os dias são difíceis, a correria é grande, as preocupações são muitas essas e aquelas coisas que nós temos que resolver, que nós temos que tomar atitude no dia. E muitas coisas, quando nós se deparamos com situações que nós temos que resolver, ou aquilo que nós temos que fazer, aquelas atitudes que nós temos que tomar, nós acabamos colocando todas as coisas desse mundo primeiramente e acabamos deixando Deus em segundo plano. Isso é perigoso, porque a Bíblia está nos dizendo que as coisas desse mundo aqui, a matéria, aquilo que nos envolve aqui vai passar. Assim como a irmã Francis disse aqui no louvor, nós não sabemos qual é o nosso último momento, mas tudo isso aqui, tudo aquilo que você constitui nessa terra aqui, irá passar. Mas a Bíblia está dizendo que aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para todo sempre. Você quer permanecer para sempre? Amém. Então faça a vontade de Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas. Passo de fé é isso. Deus aguarda isso de nossas vidas. Deus quer nos mostrar o caminho dEle, quer nos mostrar a vontade dEle. Mas para isso nós temos que ter sensibilidade no nosso coração. E voltando um pouquinho para trás na Bíblia aí, abra a sua Bíblia. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 19. Nós vamos aprendendo atitudes de fé de homens e pessoas de Deus, que nos inspiram, que nos leva a buscar fazer essa vontade de Deus, a compreender o chamado de Deus para as nossas vidas. E nós vamos falar da vida de Eliseu, um homem que foi um dos maiores profetas da Bíblia, um homem que tinha tanta intimidade com Deus, tanta unção de Deus na sua vida, que por onde ele passava fazia diferença. A Bíblia nos narra o fato de uma viúva que estava quase morrendo de fome, e Eliseu chega então na casa dessa mulher, e através do poder de Deus então, ele começa a multiplicar o azeite da botija, uma história bastante conhecida na Bíblia, mas nós vamos ver por que é que Deus teve essa atitude, por que é que Deus usou a vida de Eliseu, porque Eliseu foi um escolhido de Deus, porque Eliseu não amou mais o mundo, mas sim amou Deus sobre todas as coisas. Ele tinha esse mandamento de Deus embutido dentro do seu coração. E nós vamos vendo através do chamamento de Eliseu, o comportamento de Eliseu, as atitudes de Eliseu, o que foi que esse homem fez para ser um grande homem de Deus. Porque na verdade nós queremos ver o milagre de Deus na nossa vida. Nós queremos ver Deus agindo na nossa família, nós queremos ver Deus agindo no nosso próximo. Aquelas pessoas que estão próximo de nós e de repente precisa de uma cura, nós queremos orar por essas pessoas, queremos que essa pessoa seja curada, não é verdade? E muitas vezes nós oramos e isso não acontece. E aí nós chegamos até a questionar a existência de Deus. Mas existem passos, existem princípios para que a ação de Deus venha sobre a nossa vida. E Eliseu foi um grande homem de Deus, porque teve esses princípios, passos de fé na sua vida. A Bíblia diz então, 1 Reis capítulo 19, versículo 19. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi, adiante dele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou esse os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Versículo de número 21 diz assim: voltou Eliseu a seguir a Elias,
Tomou a junta de boi, imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Veja, um passo importante, uma atitude de fé importante, de uma pessoa que quer fazer a vontade de Deus. Eu quero te chamar a atenção para a sensibilidade que esse homem tinha para as coisas de Deus, para aquilo que Deus queria mostrar, para aquilo que Deus queria fazer, porque apenas um gesto foi necessário para que Eliseu compreendesse a vontade de Deus. Veja só o que a Bíblia está nos dizendo, que Elias apenas passou com o seu manto e tocou sobre Eliseu. Eliseu não ficou questionando Elias o porquê daquilo aconteceu na vida dele. Eliseu não ficou questionando ou pensando por que isso aconteceu na minha vida. Mas Eliseu teve no seu coração a sensibilidade para ouvir o chamamento de Deus, para ouvir a voz de Deus. E essa sensibilidade que você, pessoa de Deus, pessoa que busca a presença de Deus, tem que ter no seu coração. Passo de fé é ter sensibilidade para ouvir a voz e o chamamento de Deus. Eliseu poderia ter tido aquilo como uma atitude simples e comum. Eliseu poderia ter olhado aquilo e falado assim: o que é isso? O que esse homem louco está passando esse manto sobre mim? Mas Eliseu tinha o seu coração ligado em Deus. Foi isso que o fez entender o chamado de Deus para a sua vida. Foi isso que o fez compreender aquilo que Deus queria fazer, porque tinha sensibilidade dentro do seu coração. Quantas vezes Deus nos quer mostrar caminhos? Quantas vezes Deus quer dirigir os nossos passos, mas por falta de sensibilidade no nosso coração nós não ouvimos a voz de Deus? Então isso é um passo de fé, é sensibilidade, é buscar a presença de Deus, é orar a Deus para que Deus coloque essa sensibilidade que Eliseu tinha no seu coração. Deus aguarda de nós que nós tenhamos sensibilidade no nosso coração. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 3, versículo de número 7. Hebreus capítulo 3, versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: assim, pois, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, o que diz a sua Bíblia aí? Não endureçais o vosso coração. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim: não endureçai o seu coração. Nós não devemos endurecer o nosso coração. É isso que a palavra de Deus está nos mostrando. Porque tem muitas pessoas que endurecem o seu coração para a vontade e para o desejo de Deus. É bem verdade que se Deus diz: eu vou te prosperar, aí o coração dela está sensível, eu aceito, é para mim. Se a palavra de Deus está dizendo: eu vou abençoar, a sua casa vai ser abençoada, vai ser próspera, isso, aquilo, aquele outro, essa foi para mim. Mas quando Deus diz: abre mão, deixa, vem, me segue, abre o seu coração, deixa o pecado, deixa as coisas más deste mundo, isso não foi para mim. Aí o coração passa a se endurecer. E a Bíblia continua nos dizendo, versículo de número 8: não endureçais o vosso coração como foi na provocação no dia da tentação do deserto, aonde os vossos pais me tentaram pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: esses sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. Ele está dizendo sobre aquele povo que passou sobre o deserto, sobre aquele povo que foi tirado do Egito, foi tirado do cativeiro, aonde eles eram tidos como escravos, aonde eles trabalhavam para Faraó, aonde eles tinham uma vida dura danada, e Deus chega e tira eles e leva eles por um caminho. Mas o caminho não era o caminho que eles queriam, porque eu acredito que eles queriam um caminho com toda a sombra, com toda sorte de bênção. Mas Deus começou a guiar eles por um caminho um pouco difícil, aonde eles se depararam com o mar e o mar teve que ser aberto, aonde eles se depararam com seca e faltou água, e tiveram que buscar através da fé em Deus, através da sensibilidade em Deus, tiveram que buscar água de uma pedra, como a Bíblia diz,
que Moisés feriu a pedra com o bordão e a pedra jorrou água. Mas aquelas pessoas, quando se deparavam com situações que não eram do seu agrado, mas que eram da vontade de Deus, essas pessoas começaram a murmurar, e a Bíblia diz que nesse mesmo dia caíram muitas pessoas no deserto. Foram muitas pessoas que foram ficando para trás. Por quê? Porque lhe faltavam passos de fé, lhe faltavam depender apenas do Senhor, lhe faltavam sensibilidade para ver aquilo que Deus queria fazer. Volte a sua Bíblia um pouco em Êxodo, capítulo 13, no versículo de número 17. Êxodo, capítulo 13, versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 13, versículo de número 17. Tendo o faraó deixado, pois, ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel ao Egito. Deixa eu explicar a você. Deus, quando tirou o povo do Egito, Ele sabia que o caminho que Ele estava levando eles não era o melhor caminho, não era o caminho mais perto, o caminho mais fácil. A Bíblia está nos mostrando que não era o caminho agradável, mas Deus tinha um propósito nisso. Porque a Bíblia diz que quando eles se deparassem com a guerra, eles poderiam olhar e se assustar e querer voltar para o Egito. E nós vamos compreendendo através dessa palavra que muitas vezes nós estamos andando em caminhos que não parecem ser bons para nós, mas que Deus tem dirigido os nossos passos. Nós não devemos questionar a vontade de Deus, porque essas pessoas começaram a questionar, poxa Deus, não poderia ser um caminho mais curto, um caminho mais perto? Mas Deus tinha propósito no meio do deserto. É para que a escassez viesse mesmo. É para que as coisas más viessem mesmo, para que Deus manifestasse o seu poder e mostrasse para aqueles povo que Ele era Deus de poder. E se você está andando em caminhos difíceis nos dias de hoje, se você tem passado por lutas, provas, tribulações, eu quero dizer a você, através do Espírito de Deus, que você se anime, que você tenha fé, que você não comece a murmurar. Porque se o seu caminho está difícil, tem tido espinhos, eu quero dizer que Deus está com você, e no meio desse caminho é que Deus manifestará o teu poder, e você verá a glória de Deus sobre a sua vida. Passos de fé. Passos de fé é olhar para Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, não viver uma vida de murmuração, mas sim uma vida de entrega diante de Deus. Aquele homem, grande profeta de Deus, ele tinha passos de fé, tinha atitude, tinha sensibilidade. Ele tinha bem embutido dentro do seu coração aquilo que é a vontade de Deus. E o homem e a mulher de Deus, não importa o que esteja passando, ele tem bem fixado dentro do seu coração que ele está passando é pela vontade de Deus, é pelo desejo de Deus. E que se está passando por luta, Deus manifestará o seu poder e lhe abençoará. E eu vejo mais uma característica muito importante na vida desse homem, o profeta Eliseu. Volte a sua Bíblia ali, 1 Reis, capítulo 19, no versículo de número 21. Um passo de fé muito importante. 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 21. Diz assim a palavra: E voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou as juntas de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo, e comeram e se dispôs, e seguiu a Elias e o servia. E eu chamo a sua atenção aqui para mais uma atitude de fé, algo que Deus aguarda, algo que Deus espera de um homem e de uma mulher de Deus. É o desapego às coisas materiais, é o desapego às coisas desse mundo. Como nós lemos lá em 1 João capítulo 2, versículo de número 15, que nós não devemos amar o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, as concupiscências, as paixões, tudo isso vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse vai permanecer. Entenda isso. Eliseu, para ser um grande homem de Deus, para ser um grande profeta, ele não era apegado às coisas materiais dessa terra,
Porque a Bíblia diz que apenas ao olhar, ao entender o chamado de Deus, ele disse para o profeta Elias: espera um pouco que eu vou lá despedir do meu pai e da minha mãe. Ele não tinha apego, nem mesmo as pessoas que estavam próximas dele. É claro que Eliseu amava aquelas pessoas, amava sua mãe, amava seu pai, mas a sua mãe e seu pai não era mais importante na sua vida. As coisas que ele fazia, o trabalho que ele prestava, não era mais importante na sua vida do que a presença de Deus e o chamado de Deus na sua vida. A Bíblia nos mostra que o desapego dele com as coisas materiais e as coisas deste mundo era tamanha, que está nos narrando que ele pegou as coisas que ele trabalhava, ou seja, a junta de boi, pegou os bois, as madeiras que faziam o arado dele, e nada daquilo foi mais importante. Ele pegou aquilo, fez lá uma fogueira, cozinhou o boi, fez lá um churrasco, um grande churrasco, e se despediu do povo: ó povo, eu estou indo para ouvir o chamado de Deus, a voz de Deus. Isso é mais importante na nossa vida. Nós não temos nada material na frente de Deus. Tem pessoas que querem resolver tudo, quer fazer tudo, quer ganhar o mundo, quer ganhar as coisas dessa terra e depois, aí eu quero Deus. Olha, depois da minha diversão eu vou buscar a Deus. Depois do meu trabalho eu vou buscar a Deus. Depois da minha família eu vou buscar a Deus. Mas uma pessoa de fé, uma pessoa que tem passos de fé, que tem atitudes de fé, é como Eliseu era. Nada era mais importante, mas sim Deus. Quando nós amamos Deus sobre todas as coisas, nós não colocamos empecilho, nós não colocamos barreira, nós não colocamos coisas na frente de Deus. Entenda isso. Nada pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Não estou dizendo que você não vai trabalhar, não estou dizendo que você não vai mais ver a sua família, você vai ver. Mas primeiro é Deus. Mas primeiro é Deus na sua vida. Mas primeiro é buscar fazer a vontade e as coisas de Deus. E aí você vai ver que as coisas vão começar a acontecer. Você vai ser um homem e uma mulher de tanta fé que você vai orar e as coisas irão acontecer. Permita Deus trabalhar na sua vida. Nada deve estar na presença de Deus, nada deve estar à frente da presença de Deus na nossa vida. Nós temos que buscar realmente colocar Deus em primeiro lugar. Você pode dizer amém? Amém. Louvado seja Deus. Querer fazer da vontade de Deus todo mundo quer. Mas quando Deus exige que nós venhamos abrir mão de algumas coisas, aí é que o negócio começa a se estreitar. Abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 19. Versículo de número 16. Uma passagem bastante conhecida. Diz assim a palavra de Deus: e eis que alguém, aproximando-lhe, perguntou: mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Quem é que quer alcançar a vida eterna? Amém. Quem é que quer morar com Deus? Amém. Quando nós falamos em morar com Deus, quando nós falamos em querer estar com Deus, todo mundo quer, porque as promessas de Deus são maravilhosas realmente para nós. A Bíblia diz que os céus é um lugar de maravilhas, que lá não vai haver choro, não vai haver pranto, não vai haver nada, porque lá é bênção. As coisas desse mundo, as coisas que nos prendem, as coisas que nos faz mal, lá no céu não vai ter. Lá é maravilhoso, por isso que todo mundo quer estar com Deus. E esse também era o desejo daquele jovem que se expôs diante de Jesus. Ele diz então: eis que alguém se aproximando-se dele perguntou: mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Versículo de número 17, Jesus respondeu-lhe: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, o que me falta? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro. Depois vem e me segue. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Veja bem, querer fazer a vontade de Deus, querer estar com Deus, querer desfrutar das bênçãos de Deus, todo mundo quer. Eu quero, você quer, aquele jovem queria. Mas, quando se fala
em passar a ter prioridade. O que é que você tem colocado como prioridade na sua vida? Se é Deus ou se é as outras coisas. Isso começa a complicar. Porque as outras coisas, as coisas desse mundo, vai nos afastando de Deus. E a vontade de Deus é que nós venhamos amar Ele sobre todas as coisas. A vontade de Deus é que nós venhamos ter Ele como centro de tudo. Que nada seja mais importante do que Ele e a sua presença. Que você venha entender que essa é a vontade de Deus. E para que nós venhamos fazer a vontade de Deus, é necessário passos de fé. É necessário que você não tenha apego às coisas desse mundo. É necessário que você abra o seu coração e permita o Espírito Santo te dirigir. Eu quero convidar você a se colocar em pé nessa noite. E nós vamos orar e buscar no Senhor força do Espírito de Deus, para que nós venhamos nos desapegar das coisas materiais, para que nós venhamos desapegar das coisas que nos tentam afastar de Deus, e para que nós tenhamos sensibilidade, como Eliseu tinha, de ouvir a voz e a direção de Deus. Feche os seus olhos nesse momento. Coloque a sua vida diante do altar de Deus. Porque, como eu comecei dizendo, são várias coisas que necessitamos de Deus e queremos de Deus. Mas uma coisa só nos é necessário. É estar com a nossa vida diante da presença de Deus. Como a história de Maria e Marta, aquelas duas irmãs que uma cuidava dos seus afazeres, cuidava das coisas da sua casa, enquanto a outra estava aos pés de Jesus. E Jesus orienta aquela irmã que estava cuidando das coisas, que a melhor parte é nós estarmos aos pés do Senhor. A Bíblia nos diz que Deus está procurando verdadeiros adoradores, pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Deus quer que o seu passo de fé nessa noite venha a ser a dependência total do Espírito dele. Deus deseja ter comunhão contigo. Deus deseja que você não coloque nada mais na frente dele, mas que você o ame sobre todas as coisas. Passo de fé é esse. Deixar que o Espírito Santo de Deus venha te dirigir. Eu tenho certeza que quando nós andamos pela direção de Deus, quando os nossos passos é dirigido pela palavra e pela vontade de Deus, os milagres começarão a acontecer. A nossa vida será totalmente suprida, porque nós não dependemos das coisas desse mundo, mas nós dependemos de Deus. Permita que o seu coração esteja ligado em Deus. Permita que Jesus seja a fonte de paz, a fonte de cura. Permita que Jesus seja a fonte da tua prosperidade. A Bíblia nos diz que quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Você não precisa ficar preocupado com as coisas dessa terra. Você precisa se preocupar em ter a presença de Deus na sua vida. Você não precisa se preocupar em ficar agradando o seu pai, a sua mãe, o seu amigo, a sua amiga. Você precisa se preocupar em agradar o Espírito de Deus. O que você precisa nessa noite é sensibilidade no seu coração. Porque quando nós temos sensibilidade, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós não vamos ficar questionando o porquê disso ou porquê daquilo. Nós vamos entender que Deus tem um propósito em todas as coisas.
Nós vamos compreender que o Espírito de Deus tem o melhor para a nossa vida. Passos de fé é isso. É você entregar a sua vida totalmente a Deus e deixar que o Espírito Santo te dirija. Aleluia. Permita a Deus fazer uma grande obra na sua vida. Permita que Deus venha fazer com que você seja totalmente desapegado às coisas desse mundo. E que o primeiro lugar na sua vida seja apenas Ele. E eu tenho certeza que os milagres começarão a acontecer. As barreiras começarão a ser rompidas. Porque é Deus quem vai adiante da sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos, ó Pai. E nesse momento, ó Deus, nós reverenciamos a Tua presença. Reverenciamos porque o Senhor está presente neste lugar. Nós podemos sentir sim a Tua glória, meu Pai. Nós podemos sentir sim a Tua presença neste lugar. E nesse momento, ó Deus, nós queremos entregar a cada vida, a cada coração diante da Tua presença. E clamar ao Santo Espírito que o Senhor venha manifestar o Teu poder, a Tua unção, a Tua direção. Meu Deus, nós declaramos que não queremos andar pela nossa própria vontade, mas queremos andar pela vontade e pelo desejo do Senhor. Por isso nós entregamos a nossa vida diante de Ti, ó Pai. E pedimos, ó Deus, manifesta, Pai, a Tua glória. Desfaz toda amarra, toda obra do inimigo, toda opressão, meu Pai. Que nessa noite haja cura, que haja libertação, que haja transformação. Porque as nossas vidas estão entregues diante do Teu altar. E nós sabemos que aonde o Espírito do Senhor opera, aí a liberdade. Meu Deus, faz uma grande obra na nossa vida. Porque nós entregamos tudo que temos e tudo que somos diante da Tua presença. E queremos andar, ó Pai, não com passos da nossa vontade, mas nós queremos andar com passos de fé. Queremos andar diante de caminhos agradáveis ao Senhor. Então nós entregamos ao Espírito Santo a nossa vida, o controle do nosso coração, da nossa mente, tudo diante da Tua presença. Toma cada vida, cada homem, cada mulher que está aqui diante do Teu altar e dirige, meu Deus, para a Tua glória. Assim nós oramos, Pai, e declaramos que a nossa vida a Ti pertence. Em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém.